Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Roda Livre, mais um programa sempre trazendo um convidado. E hoje o nosso entrevistado é o Capitão Vinícius, comandante da Polícia Militar de Extremóis. Vamos ver um pouco de sua história. No Roda Livre de hoje vamos receber o Capitão Vinícius com uma trajetória marcada pela liderança e dedicação à segurança pública. Nascido em Natal, RN em 25 de fevereiro de 1985. Construiu ao longo de mais de 2 décadas uma história de serviços prestados à população do Rio Grande do Norte. Ingressou na Polícia Militar em 2004, destacando-se no curso de formação de oficiais, concluído em 2010 com o primeiro lugar e recebendo a medalha Tiradentes. Atuou na Força Nacional e comandou unidades da PM com foco na eficiência e aproximação com a comunidade. À frente do pelotão de Extremóis entre 2015 e 2021, reduziu a criminalidade e criou projetos sociais como Conexão Cidadã, sendo reconhecido com o título de cidadão extremosense. Em 2024, disputou a Prefeitura de Extremóis com mais de 5.500 votos e segue comprometido com o desenvolvimento e a segurança da cidade. Dando continuidade ao programa, quero agora apresentar a nossa bancada. Cirilo, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Carlos. Boa noite. Nosso convidado Vinícius, Joaquim Pinheiro, nosso jornalista aí, comentarista político, e a nossa amiga Joana Dark. Teremos hoje um excelente programa, com certeza. Joana Dark, boa noite, boa seja noite, bem-vinda. Sou Carlos Santos, boa noite, Cirilo, sou Joaquim Pinheiro, entrevistado de hoje, Capitão Vinícius, certeza que hoje teremos uma entrevista excepcional. Boa noite, Joaquim Pinheiro, seja bem-vindo. Boa noite, Carlos. Boa noite ao restante da bancada, ao telespectador. E é um prazer voltar aqui ao programa. E o nosso entrevistado, boa noite, Capitão Vinícius, seja bem-vindo. Boa noite, Carlos, telespectadores, Joana, Cirilo, Pinheiro. Com certeza vai ser um prazer falar de segurança pública e de Extremóis, não pode faltar. Agora vamos abrir as perguntas com o jornalista Cirilo. Então vamos lá. Vinícius, você retornou esse ano, né, depois da eleição, que a gente vai falar de política daqui a pouco. O Joaquim lhe pega já, tenha calma. O seu retorno agora para Extremóis. Conta pra gente como se deu esse retorno. Você aceitou um convite do comando da polícia. Como é que estava a cidade e como é que você já está deixando, né, os números da violência, como é que estava e como é que está hoje e quais são suas expectativas aí para fechar esse ano aí os números da violência em Extremóis? Bem, Cirilo, nós retornamos, né, eu retornei para Extremóis depois de 4 anos afastado, 3 anos e alguns meses. Nós já tínhamos uma história na cidade, na área da segurança, foram 6 anos, 2015 a 2021, que a gente construiu lá o nosso trabalho na segurança pública, deixamos as nossas marcas lá na segurança, né, positivas, graças a Deus. E agora, de 3 meses, 4 meses para cá, a gente retornou, né, com uma missão mais difícil do que a missão que recebemos em 2015. Afinal de contas, Extremóis teve um aumento exponencial, né, de habitantes. Tanto é assim, quando eu cheguei lá em 2015, a população girava em torno de 22 mil, 23 mil habitantes. E hoje nós temos, pelo IBGE, 62 mil. Mas com certeza esses números são bem maiores do que 62 mil habitantes. E todo dia nasce um loteamento em Extremóis. Todo dia nós temos um loteamento nascendo, todo dia é mudança chegando em Extremóis. Ou seja, a nossa missão se transformou mais difícil, porque a cidade cresceu muito e quando cresce da forma como acontece, que muitas vezes é um inchaço, né, os serviços não acompanham, consequentemente a segurança pública sofre. Né? Vocês terem uma ideia, rotineiramente a gente lança as viaturas na rua e em 2015 eu lançava 2 viaturas por dia para cuidar de todo o Extremóis, litoral, de Pitangui, a Genipabu, que a Ridinha fica a cargo do 4º Batalhão, e toda a zona rural e centro de Extremóis. Eram 2 viaturas. E hoje, passados 10 anos, eu tenho 2 viaturas para cuidar da cidade. Então, assim, é um desafio novo,
porque a cidade ganhou contornos diferentes, mas é um desafio que a gente aceitou de bom grado, porque é a nossa cidade, é a minha cidade, né? A cidade que eu amo, e é um prazer servir na segurança pública lá. Capitão, eu tenho a informação que em Extremóis há 2 meses não acontece um homicídio, o que é um número bastante relevante. O que é que foi feito para que isso acontecesse? Vamos lá. Quando eu cheguei, nós percebemos, né, uma atuação muito acentuada das facções criminosas na cidade. O que acontece no estado do Rio Grande do Norte como um todo. Em Extremóis, quando nós saímos em 2021, a gente deixou uma facção muito fragilizada, né? Não é que não existia, mas eles não tinham a organização nem a influência que exerciam em outras comunidades, em outras cidades do estado. Agora, no nosso retorno, nós sentimos e percebemos, e pelos números, constatamos que a facção estava se fortalecendo na cidade. Então a gente precisou fazer uma atuação muito direcionada em cima desses grupos criminosos. Foram 2 meses de trabalho, de prisões mesmo, de prisões de agentes que eram envolvidos em homicídios que estavam acontecendo na cidade, e a lei da semeadura, né? A gente plantou e agora, 2 meses depois, começamos a colher os resultados. Não é fácil uma cidade como Extremóis, que faz fronteira com bairros violentos da Zona Norte, Lagoa Azul, Nossa Senhora da Apresentação, são bairros difíceis da Zona Norte. Não é fácil manter uma cidade desta, com tanta gente chegando, com tanta gente nova, sem homicídio. Então, essa atuação em cima, direcionada a esses grupos criminosos, fez com que a gente tivesse esse número de diminuição, e aí são 2 meses sem homicídios na cidade. Existe uma integração das instituições, por exemplo, que contribuísse para isso também? Esse é um fator muito importante. Eu fiz até um material para redes sociais essa semana falando acerca desses dados, né, de positivos de 2 meses sem homicídios, e citei a participação da Polícia Civil. Eu posso dizer, com todo respeito aos demais delegados que trabalham em Extremóis, mas é a primeira vez que eu pego uma equipe de Polícia Civil atuante, de fato, na cidade. Então, o delegado hoje que está em Extremóis, o doutor Celso, é um delegado da turma recente, é muito competente, diligente, a equipe toda. Então, nós temos uma boa comunicação com a Polícia Civil hoje, né? Então, nós estamos sempre trocando informações, as prisões são feitas, as informações referentes às facções criminosas, e isso é essencial para a segurança pública, essa comunicação entre as instituições. Antes existia uma certa arenga, né, entre as duas polícias? Existe, né? Assim, disputa de espaço, de posição, isso até em âmbito nacional existe uma disputa, né? Isso faz parte do contexto institucional, você valorizar a sua instituição e tentar tomar o espaço da outra. Isso é normal que aconteça. Mas essas vaidades ou essas querengas tem que deixar mais para cima. A gente ali que está no dia a dia tem que interagir, porque já é difícil demais com a estrutura que nós temos. Se tiver esse problema de comunicação, aí se torna impossível. Já tem problema demais. Agora, Jonadá. Os números não mentem, né? A gente consegue enxergar que realmente houve uma melhora significativa lá em Extremóis na segurança. Só que eu quero ir lá para o início. Eu queria saber o que te motivou a entrar na Polícia Militar e querer realmente fazer a diferença. Joana, eu digo sempre que a minha entrada assim, na Polícia Militar não foi algo muito pensado, porque eu, de fato, assim, não tenho ninguém na família, pelo menos parentes próximos, que seja policial militar ou que tenha me incentivado, ou tenha visto algum exemplo. Não, eu entrei muito novo, né, com 19 anos, estava ali primeiro ano de faculdade, e foi uma oportunidade de emprego, a verdade é essa. Eu olhei e disse, vou fazer esse concurso aqui, porque na minha cabeça era assim. O salário é bom. Não era, não. Hoje está melhor. Eram tempos difíceis, né? Depois da professora, depois da governadora Vilma, as coisas começaram a melhorar um pouquinho, não vou negar. Mas, bem, então, assim, era uma oportunidade realmente de emprego. Vou fazer esse concurso, começar a ganhar um dinheirinho para fazer minha faculdade, então foi isso. Só que quando eu entrei na instituição, questão de perfil, vários aspectos, eu comecei a me adaptar, comecei a gostar do trabalho que fazia, né? Comecei a criar amor realmente pelo trabalho,
e aí já se vão 21 anos, né, de atividade, e é algo que eu gosto, né, é algo que, assim, não tem feriado, não tem... Antigamente a polícia era bastante discriminada. Eu sou parte, né, presente, né, nesse problema, porque eu sou filho de policial. Meu pai era sargento da polícia e eu, como filho de sargento, eu era bastante criticado. Viu? Sim. Mangação, essas coisas, Sim. né, que hoje em dia é bullying, não é mais mangação. Sim. A questão financeira pesava muito, né? A polícia tinha uns salários muito baixos. A questão cultural dentro da instituição, o nível realmente dos policiais era diferente do que é hoje. Hoje nós temos uma polícia que, para você entrar no cargo mais baixo, que é de soldado, é nível superior. Né? Então você tem que ter um nível superior hoje para ser soldado da polícia. Né? E para ser oficial da polícia hoje é bacharel em direito. Então esse nível intelectual ele vai mudando e isso é importante para a evolução da instituição, que são pessoas novas com outras concepções, com outras experiências profissionais. Isso vai elevando o nível da polícia militar. Né? E hoje nós temos uma polícia mais técnica, uma polícia mais preparada. Claro, vai tendo algumas dificuldades, porque o nosso serviço ele é essencialmente rústico. Né? Só o fato de vestir um equipamento desse e andar no sol dentro da viatura, se fizer experiência com qualquer um aqui de vocês vão sentir, quando passar as 24 horas, talvez durma 2 dias direto, porque é rústico, é um serviço difícil. Né? Então, essa parte da rusticidade também é importante no serviço policial e, às vezes, os que vêm das cadeiras da universidade têm um pouco menos dessa rusticidade, né? Mas isso faz parte. Agora me tire uma dúvida, Capitão Vinícius. A política e ser policial, ser um capitão, como conciliar isso? Porque o capitão ele tem aquele respaldo, aquela posição de manter a ordem, a disciplina dentro de uma cidade. E a política tem que ter aquele lado mais maleável, aquele lado de se aproximar das pessoas e ganhar a liderança. Como conseguiu conciliar essa questão de ser capitão da polícia, estar na política e depois voltar a assumir o comando de novo? Durante a nossa gestão, nossa primeira gestão lá de segurança, algo que eu acredito muito é da participação da sociedade civil, né, na construção das políticas públicas, né, na fiscalização. Né, a própria Constituição fala que é uma responsabilidade do Estado, é uma responsabilidade dos entes federativos, mas é também de toda a sociedade. Então, a comunidade ela precisa participar das políticas de segurança pública. Tanto é assim que nós criamos um programa chamado Conexão Cidadã, né, que era a participação da sociedade nas políticas de segurança com a Polícia Militar. Então, a gente fazia as reuniões de segurança, tínhamos grupos interativos de segurança na cidade. Isso foi feito na nossa primeira gestão. Isso até me ajudou na comunicação política, né? Porque não era uma instituição fechada, né, de policiais que tiravam o seu serviço, iam para casa e a comunidade não conhecia. Não, eu de fato era um cidadão extremosense que interagia com as comunidades, obviamente com o escopo da segurança pública, mas tinha esse contato direto com o cidadão, com a cidadã que estava lá nos seus bairros. Então isso, quando foi para o mundo político, me ajudou bastante. Né? E até ajudou essa quebra da imagem. Claro que isso é uma construção que ainda está em processo, né? Mas ajudou nessa quebra da imagem, da dificuldade do tato, do contato da polícia militar com a comunidade e do político Vinícius com a comunidade. Né? Tanto é assim que vários bairros de poder aquisitivo menor e consequentemente, onde tem mais vulnerabilidade para o crime, nós tivemos, na última campanha, uma votação bem expressiva nesses bairros. Até me surpreendi com a votação nessas localidades, mas é porque o cidadão que está lá, às vezes, está muito cansado e quer uma voz ali para protegê-lo. Então, esse meu perfil já de interação com a comunidade na minha atividade policial facilitou com que a gente tivesse mais capacidade de diálogo para construir nossas ideias políticas, nossas ideias administrativas com os bairros, com as comunidades de Extremóis. Cirilo. Eu queria falar, você citou aí as facções criminosas que estão tomando conta do nosso estado, né? Está
está numa velocidade aí inacreditável. Eu queria saber de você que está lá na ponta, no combate, tentando, né, tranquilizar a sua população, se isso tem remédio, se tem antídoto, por que não resolve, não há uma operação que já ocorreu em alguns estados, aqui teve, mas foi pouco divulgado, de chamar as forças de segurança, inclusive as nacionais, né, as forças armadas, e fazer um pacto, um planejamento, e a gente dá um fim nisso. Você pensa nisso quando está em casa? Você tem um jeito, uma receita? E porque se tem, por que é que não se faz, Vinícius? Você acertou na abordagem. A circunstância, ela é multidisciplinar, ela é macro. A violência que nós temos hoje, esse contexto de domínio de área por facção, que é isso que a facção quer fazer. A facção quer vir para o estado do Rio Grande do Norte, como está fazendo no Ceará, como está fazendo em outros estados agora do Nordeste, quer vir para dominar áreas. Para que ela, não é só o tráfico de drogas mais, são os serviços. Ela quer vender a internet, ela quer vender o gás, ela quer vender os serviços que a população precisa. É um estado paralelo fornecendo os serviços que o estado deveria fornecer. Então, é uma questão macro, se enraizou já. E as soluções são multidisciplinares também. Precisam de soluções de vários aspectos para realmente ter efeito. A primeira coisa, assim, do cunho repreensivo, né, que eu posso dizer, é que, ora, quando você tem um paciente que está num estado de saúde grave, você vai ter que dar um choque nele, né? Um choque de medicamento, um choque de antibiótico, para poder tirar ele daquela condição. Não tem como nós pensarmos em combater o crime sem endurecimento da nossa legislação, sem endurecimento das condutas das polícias e dos órgãos de segurança, para que nesse primeiro momento a gente controle. É claro que segurança pública não envolve só repressão, né? Afinal de contas, se você não trabalhar o processo educacional, você não trabalhar o processo cultural, a assistência social e todos os braços do Estado, você vai deixar o cidadão numa circunstância de vulnerabilidade e o crime vai controlar novamente. Então, esse aspecto ele é muito importante, mas num primeiro momento não tem como você pensar nisso se você não der esse choque, né? Você precisa de condutas mais duras. Hoje eu estava vendo, por exemplo, a legislação que está no Congresso para comparar, nivelar as facções criminosas a grupos terroristas, né? Vi até uma entrevista do deputado do MBL falando acerca disto, né? Inclusive apontando que esses cidadãos que são reconhecidamente de facção criminosa, isso é uma defesa dele, né? Reconhecidamente de facções criminosas, eles percam seus direitos de cidadão, como fosse um crime de guerra, né? Isso eles foram um pouquinho a mais. Mas você precisa desses endurecimentos. O Estado brasileiro precisa fazer um pacto, esquecer as bandeiras ideológicas e fazer um pacto para dizer a gente precisa sufocar as facções. A gente precisa dar um basta. A gente precisa... Aí depois você vai trabalhar os outros aspectos da sociedade, né? Os aspectos realmente que fazem com que a sociedade vá em frente. Mas sem esse primeiro remédio vai ser impossível, a gente não vai conseguir, né? Porque o crime já está enraizado. Você vê a última investigação agora da Polícia Federal, né? A quantidade de postos de gasolina que o PCC tinha, né? Financeiras, locadoras. Então o crime... Bancos. Né? Então o crime, mundo político, então o crime ele já foi com seus tentáculos para todos os ambientes do Estado. Precisa de um remédio mais severo para a gente obter os resultados que queremos. Porque quanto mais tempo passa, vai se enraizando um pouco mais, como se fosse uma doença, um câncer, coisa desse tipo. Nós ficamos num Estado com a cultura do crime, né? E isso, quando chega na política, que já chegou... Sim. O que é que acontece? Há um investimento, tanto em nomes da política, como dos próprios traficantes, ganhando espaço e fazendo legislação aonde beneficie o próprio crime. Sim. Então, isso vai chegar a um ponto que, se não tomar cuidado agora, vai ser muito difícil combater. Exatamente. Eu queria só fazer um registro. Você falou há pouco tempo sobre educação, né? Que é a base fundamental de tudo.
Eu costumo citar um exemplo de Leonel Brizola, quando foi governador do Rio de Janeiro. Ele implementou aquelas escolas de tempo integral, não é isso? Então, os governantes não deram atenção a isso. E hoje, as crianças daquele tempo, que não estavam na escola de tempo integral, estão assaltando a gente, né? Essa questão da educação, não tem como a gente desassociar, né, a mudança de cultura que a gente precisa, porque hoje quando você vai para a juventude, né, é impressionante como a juventude ela está associada à banalidade. Eu vi até nos últimos dias de outro parlamentar, de outro estado, ele fazendo uma entrevista, ele sentava e fazia perguntas com uma premiação a jovens de 15, 14, perguntas acerca da política. Então ele perguntava quantos deputados estaduais tem em Minas Gerais, que ele, no caso era de Minas Gerais. Eles erravam tudo. Quem é os senadores de Minas Gerais? Simplesmente ele não sabia. E perguntava lá, qual é a namorada de Vinícius Júnior? Não tinha um que... Então, a nossa juventude, ela está entregue a essas banalidades e veja, isso é um domínio de pensamento, de cultura, de ideologias que vai fazendo com que a gente tenha uma sociedade frágil, uma sociedade não afeita à ordem e, consequentemente, isso vai descambar em crime. Consequentemente, isso vai descambar numa sociedade que não acredita que esse pacto que nós fazemos social, né, de obedecer e coletivamente obtermos benefícios, de não acreditar nisso, aí você vai ter a cultura do crime. É exatamente isso que nós temos, é uma cultura de crime, né? Mas isso é alimentado. Como é que você quebra isso? Processo educativo, né? Não tem para onde correr. Olha, antes de ter esse reconhecimento de facções, eu lembro, eu nem trabalhava na época em televisão, e eu assisti, que fizeram uma reportagem em Mãe Luísa, com as crianças, pedindo que eles desenhassem o dia a dia deles. E eu vi que passou uma matéria na televisão, se você for lá no histórico, você vai encontrar essa matéria, as crianças desenhando uma viatura, uma cela, o pai dele, a mãe, coisa desse tipo, uma coisa bem maluca, que isso chamou muita atenção, isso assustou muitas pessoas, inclusive a mim. Foi o que me motivou na época, quando eu me elegi vereador de Natal, a ir para Mãe Luísa, sem eu ter sido eleito por Mãe Luísa, a fazer um trabalho social por entender que quando você tem um trabalho educacional e social, você consegue, em cima das crianças, que foi o que eu escolhi para trabalhar, você começa a reverter a situação. Sim. E como é que você vê essa posição hoje na sociedade? Pois isso era para ter sido feito, implementado há muitos anos atrás, quando o crime não tinha a organização que hoje tem, quando o crime não tinha as conexões que hoje ele tem. Hoje a gente dificultou demais esse trabalho, porque já está muito enraizado na cultura da comunidade, na cultura dessas comunidades, que o crime ele é um parceiro. Né? Muita gente acha que o crime é um parceiro daquela comunidade. Tanto é que eles fazem benfeitorias, eles implementam legislação, eles têm um tribunal que eles julgam, eles dizem, olha, aqui vocês não podem usar o patinete não, como estão fazendo aí não, aqui tem que usar direito o patinete. Então o crime ele alcançou essa dimensão. Então você precisa de dois braços. Você precisa de dois braços. Vamos citar o exemplo do Rio de Janeiro. Há um tempo atrás o Rio de Janeiro trouxe aquela política de ocupar as comunidades carentes. Isso caiu num ostracismo enorme. E todo um efetivo que foi deslocado para aquela política, ele simplesmente não está mais lá. Por quê? Porque aquela comunidade já estava dominada. Como é que você vai implementar isso numa comunidade que está todo mundo armado de fuzil? Né, que é normal esse tipo de violência. 20 anos assim. 20 anos assim. Né? Lá atrás, isso teria um efeito maior, porque era mais fácil você lidar com essa cultura. Hoje você precisa de dois braços, um paralelo ao outro, que foi minha argumentação no começo. Você precisa do braço forte do Estado, reprimindo aqueles que estão com a cultura
já dominada pelo crime, aí você precisa de legislação, você precisa de aparato policial, você precisa de operação, você precisa de prisão e você precisa do outro braço do Estado, que é o braço social, que é o braço da educação, que é o braço da assistência, que é o braço de mudar a cultura e mudar o pensamento. Você precisa, se for só um e o outro não estiver funcionando, os resultados não vão ser eficientes no futuro. Então, você precisa desse trabalho forte e, consequentemente, você precisa trazer a mudança cultural, a mudança de pensamento, a mudança de ideias nessa comunidade. Isso é um trabalho que não consegue se fazer mais a curto prazo, é médio e longo prazo. E agora, precisa de um planejamento e que o Estado brasileiro faça esse impacto, né? Por enquanto, são ações desconexas e o nosso futuro está tenebroso. Né? Dentro do nosso estado, se nós não cuidarmos, né, nós vamos, você vê o nosso vizinho, o Ceará, com cidades inteiras sendo dominadas, as pessoas sendo expulsas da cidade, simplesmente um município onde não tem moradores, porque a facção mandou embora. Né? É algo assim surreal. Né? Vamos agora para um breve intervalo, logo voltamos com Joana D'Arc fazendo a pergunta. É só um instante, já estamos de volta. Toda conquista começa em algum lugar. E às vezes começa assim, com passos pequenos, mas cheios de propósito. Começa quando a curiosidade se transforma em experiência. Quando ela entende que pode desenvolver, programar e ver as ideias ganhando vida. Quando descobre que pode se comunicar com o mundo e que tem voz e é ouvida. Na fé que inspira e dá sentido a cada passo. Na disciplina que forma e fortalece dentro e fora das quadras. No olhar de quem entende que pode ir além, muito além. No Neves, a gente não só prepara para o futuro, formamos quem constrói o futuro todos os dias, em cada etapa, com estrutura que impulsiona, com o ensino que conecta valores e conquistas. Neves, valores que formam, ensino que transforma. Matrículas abertas. Visite e conheça a escola do seu filho. Nessa terra de gente bonita e abençoada, Marisol, amor e alegria, Imadora e gelada. Uma marca que foi construída com muito suor. É com Dori que eu vou, assim é muito melhor. É com Dori que eu vou, mais sabor, mais frescor. É com Dori que eu vou. Alô pessoal, é todo domingo, às 18 horas, na TV Futuro 14.1, a nossa TV Cultura, programa O Forró. Já começou, meu filho! O melhor programa de forró do Brasil e o maior do mundo. É aqui, todos os domingos, com sempre grandes atrações, não é isso, Canalinha? É isso, Forró Pé de Serra, os melhores trios de forró do Nordeste do nosso Brasil. No programa O Forró já começou! Estamos de volta com Roda Livre, o nosso entrevistado de hoje, o capitão da cidade de Extremóis, capitão Vinícius. E agora, Joana D'Arc irá fazer a pergunta. Ainda sobre as facções, eu queria saber, com a migração dessas facções ali para a praia de Pitangui, Genipabu, quais as medidas que estão sendo adotadas e tomadas para tentar evitar? Isso foi um movimento, né, que esses grupos criminosos fizeram, ocupando o litoral. Né? Por exemplo, nós temos dados aqui do último mês, né, na praia de Maxaranguape, um pouquinho mais além, né, que é bem menor, né, do que a cidade de Maxaranguape, é menor do que Extremóis, mas lá na praia Maracajaú, aquela praiazinha ali,
nós tivemos 5 homicídios no mês de setembro, nesse movimento de ocupação das facções criminosas dessas regiões mais distantes, justamente porque tem a menor atuação policial. Né? Você vai na Zona Norte, tem muito crime, mas também tem muita atuação policial, né? Tem muita gente sendo presa, tem muita gente... Então, as facções começaram a ocupar o litoral, né? Pitangui, por exemplo, que foi citado. Nós tivemos muito trabalho em Pitangui, dos anos 2015 a 2021, para enfraquecer esses grupos. Quando eu cheguei em 2015, em Extremóis, o verão de 2015, né, que eu cheguei lá no mês de junho, maio, junho, o verão de 2015 tinha tido 67 roubos à residência na praia de Graçandu. Graçandu é desse tamanho. Né? Tanto é assim que o Graçandu nunca mais se recuperou. Tem boas casas, né, até de políticos do Estado. Graçandu foi uma derrocada. Justamente esvaziou por conta da violência. Faz muito tempo que lá não tem mais. A época era muito arrastões. Era assim, era quase toda noite no verão tinha um grupo criminoso que entrava e você vê as consequências. Então, e esses grupos eram de Pitangui, né, vizinho a Graçandu, uma comunidade chamava Caranguejo desse tamanho. Eles simplesmente faziam roubo e iam fazer churrasco em cima das dunas. Completa ausência da atuação das forças de segurança. Então, a gente teve um trabalho muito forte lá em Pitangui, né? Tanto é assim que a gente ficou muito conhecido lá na região, e conseguimos, de certa forma, controlar, tanto é que os números não mentem, esses roubos eles foram praticamente a zero, né? Pontualmente você tem um roubo aqui, um roubo ali, e o grupo criminoso acabou ficando sufocado por conta da atuação policial. Então, é um cuidado enorme que nós temos nessa região do litoral, principalmente porque a gente vê os nossos vizinhos muito dominados. Né? E existe essa conexão, existe esse contato entre eles. Então, diariamente a gente tem que cuidar do nosso litoral, porque senão ele descamba para violências como nessas praias vizinhas que estão mais severamente afetadas por grupos criminosos. Agora me diga uma coisa, quando há um aperto policial nessa atuação, eles correm para os bairros vizinhos ou eles tentam revidar e tentar se restabelecer no próprio local? O crime ele vai renovando a sua mão de obra, né? Infelizmente a mão de obra do crime ela é vasta. Né? Então você realiza uma prisão aqui, no outro dia tem outro no lugar. E no outro dia, agora, quando isso chega a um nível organizado de você estabelecer lideranças, ver quem são os integrantes dos quadros da facção, e você começa a prender um, prender dois, prender três, é claro que eles vão migrar. Né? Eles vão migrar porque eles não vão aguentar aquela pressão ali e ninguém quer perder a liberdade. Né? Então eles migram. Aconteceu muito isso lá em Pitangui. Eles migraram, foram para outros municípios, foram para bairros de Natal. Tanto é que nós, ao longo dos 5 anos lá, fizemos várias prisões de integrantes de facção, que eram de Pitangui, que estavam na Zona Norte, que estavam em Felipe Camarão, que estavam em outros bairros, nós chegamos aí a Parazinho para fazer a prisão da liderança de Pitangui, porque ele morava lá, era foragido e morava em Parazinho. Nós fizemos um levantamento de inteligência e fomos prendê-lo em Parazinho. Ele era a liderança, justamente porque a facção perdeu o espaço, a gente foi sufocando. E é claro, quando foi para distante, a comunicação já é mais difícil, já é mais difícil de você mandar suas ordens, já é mais difícil de você ter o lucro com o tráfico de drogas. Então vai quebrando um pouco essa sistemática do crime. Né? Agora, você falou que prende e muitas vezes eles mudam. Por quê? É porque às vezes não consegue segurar ele na cadeia, na prisão, ou é porque vem outros para ocupar esse espaço? O que é que realmente acontece para que eles possam migrar? Nós temos uma fragilidade, né, primeiramente, na nossa legislação. Né? É difícil manter preso preventivamente, né, esses integrantes de facções. A gente vê inúmeros casos aí nos canais aí de redes sociais, nas TVs, né, de pessoas que foram presas até com armamentos aí de grosso calibre, acabaram sendo soltos na audiência de custódia, sendo soltos em determinado momento do respondimento de processo. Então tem essa fragilidade, né? Então é difícil a gente manter preso, né? Às vezes a gente prende 5 pessoas, quando vai prender o 6º, o primeiro já está solto.
né? Então, esse trabalho é um trabalho muito difícil e muitas vezes, como o crime tem essa conexão e essa organização, eles mandam outros agentes, né? Nós estamos passando por isso em Extremóis, né? Nós estamos fazendo um trabalho com a Polícia Civil de prender integrantes de facção, aqueles que são ligados a uma liderança determinada de Extremóis, e essa liderança está mandando pessoas de Parnamirim, por exemplo. Nós prendemos esse mês passado um jovem, né, de Parnamirim. Ele foi solto na audiência de custódia e 26 dias depois ele foi preso de novo com tráfico de drogas, ainda está preso. É como se estivesse enxugando gelo. É o ditado popular, mas corresponde à realidade. Vamos falar um pouquinho sobre política, né? A Pinheiro já puxou a política. Olha né? aí. O capitão foi candidato a prefeito de Extremóis. E me parece que teve uma boa votação lá, mas não conseguiu se eleger. Eu queria saber se você, por que foi que você decidiu entrar na política e se você vai ser candidato novamente a prefeito, a deputado, alguma coisa. A política, ela tem muito a ver com Extremóis. Afinal de contas, eu nunca passou na minha cabeça, nem de longe, ser candidato a qualquer coisa que fosse, né? Eu não tinha esse desejo, não tinha essa intenção. Com o meu trabalho lá em Extremóis, eu acabei ficando muito conhecido. O mundo político, obviamente, observa e começou os convites, ainda na campanha anterior a esta que disputei. Né? E eu sempre declinei, disse, não, isso não é o que eu quero. Eu tenho minha carreira, eu quero seguir minha carreira na segurança pública. Sendo que o meu envolvimento com a cidade de Extremóis, ele foi um envolvimento muito forte. Quando eu fui em 2015 para lá, eu não conhecia ninguém, eu não sou de lá, não conhecia a cidade. Né? E, de repente, eu virei morador da cidade, a minha família é da cidade, então Extremóis virou realmente a cidade que eu vivo, a cidade que eu amo e a cidade que eu quero bem. Né? E teve alguns fatos ao longo desse período meu do comando lá, principalmente com a minha saída de lá, que já foi uma intervenção política, né? Essa minha primeira saída de Extremóis foi uma intervenção política do mundo político de Extremóis, né? Que se sentiam incomodados com o crescimento assim, da nossa imagem, né? E é natural, né? O mundo político se sente ameaçado, tem o poder, e disse, vamos trabalhar para tirar antes de... Então começou muito assim. Né? Eu vi que isso aconteceu, de certa forma me senti injustiçado, porque a gente acabou dando uma vida lá ao longo de 6 anos. Óbvio que eu tenho o meu senso crítico, que faço a minha construção crítica acerca de como o crescimento da cidade ele é muito desordenado, né? O crescimento de Extremóis poderia estar bem mais à frente no desenvolvimento social, educacional. Então, vendo tudo isso, a gente começou a se desafiar a participar do contexto político da cidade. No primeiro momento não era nem para ser candidato, né? Assim, eu quero participar, eu quero ajudar de alguma forma, eu quero levantar uma bandeira, eu quero levantar ideias. Só que as pessoas vão se aproximando, vão incentivando, e isso acabou desencadeando numa candidatura, né? Com esse desejo realmente de contribuir para Extremóis a mais do que contribuímos com a segurança pública. Claro que assim, por eu não ser do mundo político, né, não conhecia ninguém, não sabia quem era presidente de partido, não tinha contato de nada. Até para nós conseguirmos o partido foi uma dificuldade, porque claro que quem está no poder vai fechando as portas, né, para a gente não encontrar um caminho. Então, de última hora, a gente conseguiu um partido. Então, foi uma candidatura muito difícil nesse sentido, porque a gente não tinha uma condição política, uma condição estrutural que nos fizesse de melhor forma levar nossas ideias. Mas foi uma semente. Eu acredito que essa primeira candidatura nossa foi uma semente que a gente plantou, né? Uma primeira... O senhor pensa em voltar a disputar? Sim, eu quero ajudar a cidade. Né? Como é que você vê a atuação do Coronel Azevedo e do Capitão Estives Valentim? Eles têm ajudado, de certa forma, a Polícia Militar? Como é que você avalia? Eu vejo, particularmente, o senador, né, Estives Valentim, faz um trabalho relativamente importante assim, no Estado. Né? Tanto é que os números de pesquisa não deixam... o povo é quem está dizendo, não sou eu. Né? O povo que está dizendo aí, que está citando o nome dele todo nas frentes das pesquisas, porque ele faz esse trabalho de
de realocar recursos em alguns trabalhos importantes, né, no Estado. Então, assim, agora a atuação do senador no âmbito da Polícia Militar, ela começou a acontecer mais agora. Ele começou a destinar recursos para feitura de prédios, né, que a Polícia Militar tem essa dificuldade de estrutura física, né, de prédios, são prédios locados, velhos, antigos. Então ele começou esse trabalho, inclusive destinou uma emenda lá para Extremoz, e o prédio está até em construção da Polícia Militar. Então, eu acredito que, numa renovação de mandato do senador, ele vai olhar com mais atenção para a segurança pública. Afinal de contas, ele veio, né, da segurança pública e tem o seu mandato por conta da segurança pública. É a mesma coisa do meu caso como candidato a prefeito. Se eu fosse eleito, eu deveria tudo à Polícia Militar. Afinal de contas, foi minha plataforma para me apresentar à cidade. Eu acho que, num primeiro momento, o senador não contribuiu muito com a segurança pública, mas acho que agora ele começou a ajudar mais a segurança pública. Inclusive, entrou criticando muito a classe política, né? Sim. Depois mudou de ideia, mudou totalmente de pensamento e hoje elogia, está junto dos políticos e tal, que eu acho que é uma coisa correta. Ele não podia ser um político isolado dos outros. Se ele se elegesse governador, ele não ia precisar das bancadas da Assembleia Legislativa. Então eu acho que a candidatura dele para governador fez ele repensar determinados conceitos, né? Porque você tem que dialogar, você tem que... Claro, ele tem os princípios dele, todos nós temos que ter. Eu acho que a política brasileira precisa dessa renovação, de novos pensamentos, de novas ideias, mas você não é uma ilha. Né? Azevedo, tem sido bom para a polícia? O coronel Azevedo é mais participativo, né? Afinal de contas, é deputado estadual, né? Está aqui em casa, está mais próximo, então ele é mais participativo. Mais presente. É, mais presente, apesar de que eu não vejo ele fazendo muita... Assim, tem que ser justo, né? Eu acho que o coronel Azevedo faz um bom mandato, mas nessa defesa de classe, eu vejo o coronel com uma identidade mais ideológica, né? Do cunho do bolsonarismo. Eu acredito que ele foca muito nessa identidade ideológica e não tanto nessa defesa de classe. Por exemplo, nós tínhamos o deputado subtenente Eliabe. O deputado subtenente Eliabe, que hoje é vereador, ele era mais defesa de classe, né? De identidade, de polícia militar, de efetivo. Ele fazia mais esse papel. Né? O coronel Azevedo faz um papel mais ideológico, de cunho bolsonarista. Agora, vamos fazer uma análise. Ele estava como deputado, defendia a classe. A classe correspondeu ou não? E o outro está fazendo mais uma defesa ideológica. O outro foi reeleito, o outro perdeu. Como é que você vê essa avaliação? Isso é uma avaliação, inclusive, que eu acredito que ele mesmo, o subtenente Eliabe, fez, porque foi uma perca, né, ao meu ver, né, uma perca para a Polícia Militar, a não renovação do mandato dele, porque o subtenente Eliabe, ele participou, e eu nem tenho relação política com ele, mas eu tive, né, até ajudei ele na campanha lá em Extremoz. Ele teve uma votação muito expressiva lá em Extremoz, 1.000, que ele perdeu, mas teve 1.450 votos, foi o terceiro mais votado lá. Mas bem, hoje eu não tenho mais nenhuma relação política com o subtenente Eliabe, mas eu tenho que reconhecer que ele sempre fez, antes de ser parlamentar, fez um trabalho brilhante na Polícia Militar, né? Só que eu acho que ele já fez essa avaliação, não soube entender que a nossa instituição, ela tem um cunho ideológico, tem para onde correr, né? A instituição policial militar, ela é voltada para uma corrente ideológica. E quando ele foi para a campanha, ele não deu sinais a essa corrente ideológica. E essa corrente ideológica na campanha passada pesou muito mais do que essa desse de classe, né? Tanto é assim que o que foi mais votado, né, o Wendel, ele acabou abraçando tanto a classe como a corrente ideológica. E aí acabou tirando essa votação do subtenente Eliabe dentro da instituição, e eu acho que ele está corrigindo hoje esse viés. Nilton Trindade acabou-se politicamente em Extremoz? Olha, assim, eu não tenho como dizer que ele acabou-se politicamente, porque Nilton tem o perfil de se manter afastado, e quando chega na campanha ele aparece. Eu acho que Nilton tem, até pelo perfil dele, aquele perfil boa praça, né? Aquele perfil conversador.
Então ele tem pessoas que admiram, que gostam dele, que vão sempre o acompanhar. Eu acho que isso... Ainda tem uns votinhos lá, né? Eu acho que Enilton tem esse para papel. consolidar uma vitória, eu acredito que nessa sua avaliação, o político tem que se fazer presente. Se aparecer só na época da eleição, termina tendo o mesmo resultado que o que ele ofereceu, ele tendo esse retorno que é a desilusão. Exatamente assim, né? O Enilton já foi prefeito 2 vezes, tudo mais, e teve o mesmo... Eu me lembro, na época, tinha muita reclamação da população dizendo que ele era ausente. Ele era muito ausente de Extremóis. Porque os prefeitos de antigamente, eles se elegiam no município, moravam em Natal, ia só 1 vez, 2 vezes por mês e aparecia com força total na eleição. E isso dava certo, mas hoje já não dá mais. Hoje as coisas estão mudando, a conscientização está aí. Quem não mudar esse perfil vai terminar tendo um caminho político não muito satisfatório. Nós respeitamos, né? Nós fomos adversários na campanha, é normal que na campanha você dê uma espetada num, espetada no outro, ele em mim, eu nele, isso faz parte. Mas nós respeitamos o ex-prefeito. Que avaliação você faz da prefeita atual? Olha, eu acho que a prefeita, ela pontualmente... ela tem alguns resultados pontuais. Né? Ela recebeu muito recurso, ela foi contemplada com o aumento do fundo de participação, e isso mudou a vida financeira da cidade. Né? O aumento de arrecadação em Extremóis foi exponencial. Né? Nós fizemos um levantamento da arrecadação do último ano do prefeito Joás, de 13 milhões de reais, para pular para 47 milhões de reais num dos anos da gestão de Jussara. Então, isso de arrecadação própria, é um volume 3 vezes, o volume que mais de 3 vezes do que o ex-prefeito tinha tido. Então, ela teve muito recurso para administrar. E foi normal que isso se traduzisse em algumas obras. Agora, o que fez esse aumento desse recurso? Assim? Qual foi a causa? Foi administrativo? Não, a mudança do nível, né, populacional, né, do IBGE. Então, automaticamente, Extremóis começou a captar mais recursos de fundo de participação. Perfeito. E a expansão imobiliária fez com que os tributos municipais subissem. Não tem nada a ver com a gestão municipal, com a parte administrativa. Quem abriu esse mercado imobiliário em Extremóis foi o ex-prefeito Klaus, né? Klaus Rego, antes de Joás, foi ele quem abriu. E isso foi aumentando, essa exploração imobiliária, ela está aí a todo vapor, né? Agora, o que eu considero é que Extremóis, ele precisa de profissionalizar a sua gestão. Vou citar um exemplo aqui. Natal passou por grandes dificuldades e atrasos por conta da não atualização do plano diretor. Foi atualizado, o nível de investimentos em Natal diz que... Despencou. Despencou e agora subindo por conta da atualização do plano diretor. Extremóis está com o plano diretor extremamente atrasado. Fazem 4 anos que a atual gestão faz audiência pública e, por vários interesses não conclusos no meio dessa discussão, o plano diretor de Extremóis travado. Ora, uma cidade que quer desenvolvimento, que não tem um plano diretor, a cidade não vai para frente, porque essa expansão imobiliária ela vai cessar um dia. Esse fundo de participação, ele se estabilizou. E gente quer serviços. Então, essa quantidade de gente que quer ir para Extremóis quer educação, quer saúde, quer transporte. Isso vai lá na frente. Se Extremóis não se profissionalizar, não profissionalizar a sua gestão, as consequências serão severas mais à frente. Então, a minha grande crítica é a ausência de profissionalização da gestão. A gestão não é profissional. É política. Ela é política. E ela surfou em cima de muitos recursos e fez algumas obras, a gente não tem como não reconhecer. Agora, essa mudança de foco precisa acontecer. Espero que a prefeita, nesses 4 anos dela agora, derradeiros, ela mude o foco e profissionalize a gestão. Agora, nós só temos 8 minutos para terminar o programa. Vamos distribuir aqui esse tempo. Vamos fazer aqui bem rapidinho. Cirilo, Joana Dark, tá? E logo em seguida, Pinheiro. Fazendo assim para atender todos os três.
eu tive muito perto da campanha lá em Extremóis e teve um momento da campanha lá em junho, quase julho, que as pesquisas davam você ali quase que no empate, assim, no limite de ter um empate, 6 pontos, se não me engano, e de repente, eu não sei se foi a campanha da prefeita que encheu de apoio, a sua que esvaziou, o que foi que aconteceu daquele período na campanha, quando a gente imaginava que isso agora vai empatar e vamos embora, e deu aquela travada e terminou como terminou, Vinícius? Foi uma soma de fatores, né? A prefeita ela recuperou a imagem porque as obras começaram a acontecer, a estratégia política de fazer no final, né, funciona. As obras começaram a acontecer, a prefeita começou a melhorar a imagem, né? Consequentemente, infelizmente, o peso do poder financeiro é enorme em municípios como Extremóis e outros, todo local, né? Mas Extremóis pesa muito. Então, nós tínhamos uma candidatura pautada em ideias, em valores, e a prefeita tem toda a estrutura de poder, né? E essa estrutura de poder fez a diferença, né? Quando a imagem melhorou, começou a melhorar a imagem, o poder começou a exercer sua influência nas comunidades, nas famílias, nas lideranças. Então, isso tudo foi uma consequência natural e nós não tínhamos poder de reação. Caneta cheia de tinta, poder é poder. Joana D'Arc. Caso o senhor, que é muito provável, venha disputar novamente, já tem algum projeto em mente que você olha e fala, esse aqui é minha prioridade, eu vou iniciar abrindo com esse projeto? Vamos lá. Eu não tenho como não fugir da segurança pública. Sim. É a minha casa, né? Então, nós temos sim um trabalho muito, inclusive na campanha a gente falou muito sobre isso, sobre a integração das instituições de segurança dentro da cidade, com a criação de um Conselho Municipal de Segurança Pública. Então, isso é algo muito importante. Agora, Extremóis, como eu disse, Extremóis precisa de atualizar os seus pensamentos administrativos, precisa modernizar os seus pensamentos administrativos. Então, um plano diretor é muito importante para a cidade, revisão do plano diretor. Nós precisamos urgentemente de reforma administrativa na cidade, porque ela é feita justamente para poder atuar, mas ela não é feita para eficiência. Então, Extremóis precisa modernizar a sua administração para que a gente, por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo muito importante. Setor de convênios e projetos. Extremóis não existe uma secretaria para tratar de convênios e projetos, de dialogar com o governo federal para captar os seus recursos, para prestar contas. Então, são 2 aspectos que eu poderia citar. Esse aspecto da segurança pública e a modernização da administração pública de Extremóis. Joaquim Pinheiro. O município de Extremóis é considerado eminentemente turístico, não é isso? E me parece que o turismo lá não tem andado muito bem. Tem um certo desprezo, né? Eleito prefeito de Extremóis, você priorizaria esse setor? Nós temos um sonho, né, de ver Genipabu tomando de volta o espaço que já teve no estado. Era o principal cartão postal do Rio Grande do Norte, era Genipabu, e ao longo do tempo ela foi perdendo, né? Nós perdemos os dromedários, a gente vive exclusivamente dos passeios de bug, né? Na hora que o bugueiro fechar as portas ali, acabou Genipabu, porque nós não temos infraestrutura, nós não temos publicidade, nós não temos sequer uma condição de chegar dignamente à nossa praia, não tem, né? Porque não tem a rede malha hoteleira, viária, né? Ninguém se hospeda lá, né? Exatamente. Nós temos um turismo completamente de passagem. Então, assim, a gente falou muito sobre isso na campanha, que era transformar Genipabu, era devolver ela. Genipabu é colado na Zona Norte de Natal, né? Olha, uma cidade como Extremóis, que tem uma praia como Genipabu e não investe no turismo, a administração não pode ser boa. Essa avaliação de forma muito clara, aqui nós temos que admitir isso. Ou a administração muda, ou o povo tem que mudar a administração. Agora vamos para as considerações finais. Cirilo. Queria agradecer a Vinícius de ter topado bater esse papo com a gente. Acho que está de férias, dia de folga dele, não sei, mas ele topou na hora. Agradecer, desejar sucesso aí na gestão da segurança lá, que eu sei que é uma equipe, né? E imaginar que Extremóis hoje arrecada 3 vezes o que arrecadava e não entrega sequer mais um pouco, né, de serviço, é uma pena,
mas o futuro é bem aí. Se prepare que novas lutas boas virão, tá? E, assim, para falar, aquele episódio Pica-Pau, que demorou 22 horas, vocês lembram, né? O Marcelo Pica-Pau. Agora, o tempo está bem curtinho. Não, bem, só para ele dizer. Você junta aí e responde tudo. Joana, Foi todo as mundo considerações. preso daquela coisa lá do Pica-Pau, ainda ficou trabalho pela frente, está tudo encerrado. Tem um trabalho pela frente, né? Acho que a Polícia Civil e a Polícia Federal ainda está desencadeando aí algumas etapas da operação. Ali é um grupo, uma facção criminosa, ali era um braço da facção criminosa, né? Chamado Cangaço, mas ligado ao Comando Vermelho. Então tem aí muito trabalho pela frente. Joana. Desde já quero agradecer por mais uma oportunidade de estar fazendo parte dessa bancada, parabenizar o capitão Vinícius pelo excelente trabalho. A força da Polícia Militar está muito bem representada aqui e que Deus abençoe e proteja vocês. Uma boa noite a todos que estão acompanhando a Roda Joaquim Pinheiro. Eu queria pedir permissão para mandar um alô aqui para algumas pessoas aqui que estão certamente assistindo o programa. Luiz Celso Pinheiro, Márcio Pinheiro, Eliane, do café lá do Midway, que me serve um cafezinho bem quentinho lá. Coronel Pires, que é amigo nosso da PM. Luiz Carlos, síndico do prédio que eu moro. E o Coronel Araújo, né, que é o atual secretário de Segurança, é nosso amigo. E agradecer a presença do capitão aqui, que foi bastante esclarecedora. As suas considerações finais, capitão? É sempre fácil falar de Extremóis, falar de segurança pública, é o que eu vivo diariamente, e falar desse serviço Extremóis é sempre muito bom, né? A gente tem um trabalho ainda grande a se fazer pela frente, várias iniciativas que a gente quer trabalhar nessa nova gestão, na conexão cidadã, que é essa interação com a comunidade. Vamos começar um trabalho agora de influência na rede de ensino de Extremóis, né? Vamos começar com a rede de ensino estadual, porque o público-alvo é numa idade mais apropriada, mas a gente quer exercer essa influência na cultura do pensamento da juventude de Extremóis, para que a gente tenha uma juventude mais afeita à ordem, mais afeita ao crescimento, mais afeita a uma comunidade realmente que se desenvolve e vive em paz, né? Então, estarei sempre à disposição. Na hora que vocês me convocarem, estarei pronto para falar de Extremóis e da segurança pública. Capitão Vinícius, nós agradecemos ter aceitado o nosso convite, ter participado desse programa, o Roda Livre. É um espaço criado exatamente para isso, para a pessoa poder falar à vontade. Temos aqui jornalistas renomados, bem conceituados, perguntas sempre fundamentadas e sempre colocando o entrevistado numa situação confortável, sem nenhum constrangimento. E quero agradecer também a Joaquim Pinheiro por ter aceitado estar aqui conosco, fazendo parte da nossa bancada. Quero agradecer a Cirilo por estar aqui conosco. Tamo junto. Certo? Joana Dark, agradecendo também. Certo? E eu quero agradecer a você pela sua audiência, pela sua companhia, estarmos todos juntos aqui. É muito bom estar com você, desejo a você uma boa noite, fique com Deus e quarta-feira estamos aqui com um novo entrevistado. Tchau!